Apesar de perder a garantia dela, eu vou desmontar ela toda para a gente poder ver como é as placas de funcionalidade dela, a construção dela por dentro e também o tamanho dos ímãs dos alto-falantes. Bora lá? A mais nova caixa de som Bomber, lançamento de 2025, Bomber Paredão 2300. Nesse vídeo, além de te apresentar ela com detalhes, falando seus pontos positivos e negativos, eu irei fazer teste de potência dela com decibelímetro em área aberta para a gente descobrir qual posição ela irá assumir no ranking de grave, subgrave e em área aberta. Apesar de perder a garantia dela, eu irei desmontar ela toda para a gente conhecer como ela é por dentro e também medir todos os ímãs dos alto-falantes que ela possui. E encerro o vídeo te contando a minha opinião sobre a qualidade sonora da Bomber Paredão 2300. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a comprar essas caixas de som para a gente poder conhecer elas com detalhes. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal e bora começar a abrir a caixa para ver o que vem junto com a Bomber Paredão 2300. Aí pessoal, junto com ela temos um controle, vamos ver se vem pilha, não vem com pilha. Aqui um cabo de alimentação, um cabo P2 e aqui o manual de instrução, bem grande, mas também bem simples. Agora que a gente já conheceu por alto a Bomber Paredão 2300 e já descobriu o que vem junto com ela, vamos fazer o teste em área aberta com decibelímetro para a gente ver se ela toca forte mesmo. E logo em seguida eu irei te contar qual posição ela assume no ranking das caixas de som com mais grave, com mais subgrave e que tocam mais forte em área aberta, que já passaram aqui pelo canal. Essa é a posição que a caixa de som Bomber Paredão 2300 passa a ocupar no ranking das caixas de som que tocam mais forte em área aberta com 2 decibelímetros. Nisso, essa é a posição que ela assume no ranking de grave e essa é a posição que ela assume no ranking de subgrave. Eu não mostrei esses testes para não ficar um vídeo muito longo. Porém, se você tiver interesse em ver na íntegra o teste de potência em área aberta dela, tocando a música inteira, e também o teste de grave e subgrave, medindo de 100 Hz grave e finalizando em 20 Hz subgrave, o link irá aparecer assim que esse vídeo terminar. Lá também eu irei te contar qual posição a Bomber Paredão 2300 irá assumir no ranking geral aqui do canal, ao qual leva em consideração o teste em área aberta, o teste de grave e o teste de subgrave. Dito isso, agora é hora de testarmos a qualidade sonora dela, passando por todas as equalizações pré-programadas que ela possui e também a equalização manual. Para isso, eu vou fazer da seguinte forma: vou começar com ela com 50% do volume, sem ganho de grave e sem ganho de agudo. Vou passar por todas as equalizações, depois eu vou dar ganho de grave e de agudo 50%, depois 100% de grave com metade do volume. Venho aqui e tiro o agudo e tiro o grave sem ganho nenhum e coloco ela com 100% do volume. Passo pelas equalizações pré-programadas, depois eu coloco com 50% de ganho de grave e agudo e finalizo o teste colocando ela com ganho de 100% em agudo e grave. Porém, para te dar a sensação que você está na frente da caixa de som, eu irei gravar por essa câmera que está com o microfone posicionado aí nela, para te dar a sensação que você está na frente da Bomber Paredão 2300. Nisso, eu já posicionei aqui uma câmera para poder ir acompanhando o visor dela conforme eu for operando ela, e eu vou ficar dali mexendo pelo controle, que é bem mais prático do que ficar aqui mexendo no painel, certo? Então bora começar.
Mas e aí, o que você achou da qualidade sonora da caixa de som Bomber Paredão 2300? Gostou da qualidade sonora dela? Sim ou não? Comente a sua opinião, pois eu tenho muito interesse em saber. E agora, apesar de perder a garantia dela, eu vou desmontar ela toda para a gente poder ver como é as placas de funcionalidade dela, a construção dela por dentro e também o tamanho dos ímãs dos alto-falantes. Bora lá? Aqui, pessoal, as placas de funcionalidade dela. Aqui o painel, aqui o visor. Aqui mais algumas placas. Ali dos volumes. Aqui atrás. Lá dentro a construção dela. Aqui é a alça de transporte. Ali mais uma placa. Aqui em cima o tweeter. E aqui o mid-range. Vamos tirar aqui em cima para a gente poder medir eles. E aqui, pessoal, mesmo não sendo uma parte visível, tem acabamento, gostei. O material dela, apesar de ser um pouco fino, é daquele material que não esfarinha com tanta facilidade, só de passar o dedo, gostei também. E aqui, ó, tanto aqui no Twitter, caiu aqui, deixa eu pegar aí pra você te mostrar. Tanto no Twitter, quanto aqui no Mid-Ranger, é conexão, tá vendo? Não é soldado. E tem um acabamentozinho aqui, ó. Gostei do acabamento aqui. Bacana. O Twitter que eu já vi assim, mas esse aqui eu já tinha visto assim. Parecido com esse. Tá aqui. 8 ohms, 20W, HC. Esse aqui deve ser o modelo dele. E é um... Parece até uma corneta. Gostei da construção dele. Vamos medir para ver o tamanho. Aí aqui deu 49,9 milímetros. E aí, como eu não sei aonde ele começa aqui, aonde que ele termina, vamos pegar tudo aqui pra gente ter uma noção. Aí, peraí que tá pegando errado. Deu 16,5 milímetros. Vamos agora pro mid-range. Aí aqui, pessoal, ó, 4 ohms, 20W. Acredito eu que isso aqui deve ser o modelo dele. E aqui a fabricação, 14/8/2024. Vamos ver o tamanho dele. Pegando aqui mais ou menos no meio. Deu 71,2 milímetros. Vamos ver aqui agora. Aqui embaixo e cá em cima. Beleza. Deu 21 redondo, 21 milímetros. Agora que a gente já mediu e já viu como é que é as placas de funcionalidade dela, vamos soltar os dois subwoofer. Detalhe que eu já ia esquecendo aqui de mostrar antes de desmontar, pessoal. Olha a quantidade de parafuso para segurar o alto-falante. Não era para ser um elogio, mas como eu já peguei outras caixas de som que costuma ter só 4 parafusos para segurar o alto-falante, ter esse monte de parafuso aqui para segurar os dois alto-falantes é um ponto positivo. Olha só o que eu achei, pessoal. Vou ver se eu vou conseguir mostrar aqui. O fio é muito curto, eu não consigo tirar. Mas ela tá com um dos cabos solto. Olha lá.
vai dar pra ver melhor. Olha lá. Cadê você? Se eu consigo colocar aqui, não vai. Nossa, que pena. Eu queria tanto conseguir mostrar. Mas se eu consigo pegar ele aqui. Vai, não, minha mão não entra. Nó. Tem um cabo solto aqui. Olha lá, acho que vai dar pra ver um ali, ó. Olha lá, tem só um cabo conectado lá. Um soltou. Não sei se foi desmontando aqui ou se foi já veio assim de fábrica. Tem que dar um jeito aqui de conectar ele. Acabou com o meu microfone aqui, pessoal, descarregou e eu nem vi, por isso eu precisei pausar o vídeo para poder continuar aqui. E aí, o que acontece? O cabo dos alto-falantes aqui do subwoofer de 12 polegadas é muito curto. E aí, quando eu tinha soltado o painel aqui, parece que puxou eles. Então eu voltei o painel para o lugar, porque eu consegui descer tanto desse daqui quanto de baixo para poder soltar. Realmente, um dos conectores desse aqui de baixo estava solto. Porém, eu não sei se foi quando eu tentei tirar ele aqui do lugar que soltou ou se já veio de fábrica. O bom foi o seguinte: antes de gravar esse vídeo, eu já testei a qualidade sonora dela. Então dá pra mim ter uma noção. Vou conectar ele aqui depois e vou gravar ali agora o teste de potência, porque aí dá pra mim saber se quando eu testei ela, quando eu abri a caixa e testei ela, as equalizações, se já estava solto ou não, certo? Então agora eu vou te mostrar aqui como é a construção dela por dentro, que me agradou e me surpreendeu. E aí, pessoal, me surpreendeu porque, olha, tem reforço, tem bastante cola e o material, ó, tô passando a mão aqui e não tá esfarinhando. E aqui dá pra ter uma noção do material dela. Pelo lado de fora, ele dá a impressão que ele é mais fino e não é tão fino assim, ó. Olha lá. Pelo lado de fora dá a impressão que é só esse tamanho, olha aqui. Mas não é aqui, aqui é um encaixe. O acabamento em si vem até aqui, ó. É daqui pra cá. Aqui é só um encaixe pra madeira. Então por aqui dá pra ter uma noção melhor. Isso me agradou. Aqui embaixo os dutos, ó. Como eu sempre falo, faltou uma telinha aqui de proteção para evitar crianças jogar as coisas lá dentro. Ou até mesmo insetos entrar aqui dentro. As conexões dele, ó, não é soldado. E tem até uma capinha aqui em cima. Bacana, gostei. Vamos voltar ele aqui pro lugar. Aqui em cima também, pessoal, ó, tem um reforço ali. A conexão dela de alimentação. Os dutos é o mesmo material. Tem um reforço aqui, ó. A parte de cima dele é onde que sai os cabos. Por aqui não tá dando pra ver, mas quando eu mostrei lá em cima, ali é colado. Aqui em cima, lá. E aqui o mesmo material, ó. Não é tão fino, tá vendo? Agora eu vou medir os alto-falantes. Aí aqui, pessoal, ó, o modelo dele, ó, 4 ohms, 50W. Acredito que aqui seja o modelo, 2212, 15 ou 16 do 8 de 2024. Aqui é a mesma coisa lá, 15 do 8 de 2024, HC 2212, 50W, 4 ohms. Resfriamento, a construção dele por dentro. Agora, vamos medir um só, porque são iguais, não tem necessidade de nós medir mais de um. Vamos colocar aqui mais ou menos no meio, aqui. Aí, ó. No meio, ó, deu 100 mm.6. Vamos ver aqui agora. Pegando embaixo. Vamos considerar aqui, ó, o seguinte. Não vai dar para pegar o ferrite cá embaixo. Vamos deixar mais ou menos aqui. E ainda tem esse sobressalto ali, ó. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Que dá 34.6. Eu não consigo pegar lá embaixo, ó. E ainda tem essa parte aqui de cima. Mesmo que eu coloque aqui ao contrário, olha lá. Não bate. Mas é mais ou menos isso mesmo que eu falei, 34.6. Mas o que você me diz da construção da caixa de som Bomber Paredão 2300? Gostou da construção dela? Comente a sua opinião.
Como a Bomber Paredão 2300 tem várias opções para microfone, nada mais justo que testar as opções dela para você também conhecer essas opções em detalhes. Para isso, eu estarei utilizando um microfone duplo, sem fio, com bateria, tanto o receptor quanto os microfones por carregamento tipo C, que é o mais popular atualmente. Caso você tenha interesse em adquirir esses microfones, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, juntamente com o link da Bomber Paredão 2300. E aí, aqui, o receptor já está ligado. Não interfere eu usar só o microfone, você tem a opção de usar os dois ou um só. E aí eu vou fazer da seguinte forma. Para te dar a sensação que você está na frente dela e perceber melhor a qualidade sonora nela por microfone, vou estar gravando nessa câmera que está com o microfone posicionado aí nela, para te dar a sensação que você está na frente da caixa de som e não gravando aqui pelo microfone principal, certo? Então bora lá. Aqui eu já ativei, vamos ver como é que está o volume dela. O volume do microfone a volume 11 e vai até o volume 16. Então, vamos deixar aqui na metade, mais ou menos. Deixar aqui no 9, o volume legal, para poder a gente perceber um pouco. Aí aqui, ela está sem ganho de eco. Vamos aumentar o eco aqui, ver até onde que ele vai. Vai até a opção 30. Aqui tem bastante eco, vamos perceber nitidamente. Vamos ver na metade como é que fica. Volume 15. Você ainda percebe o eco, mas está mais distante. Mas ainda tem. Vamos deixar ele sem eco. Beleza. E aí, ela tem uma opção. Aqui no painel não aparece essa opção. Só tem no controle, que é para tirar a voz. Vamos ver se ela tem prioridade quando estiver tocando a música. Eu falo antes, ela dá prioridade. E essa opção de voz, ver se tira a voz e fica ali bacana para fazer um karaokê. Vamos testar. O volume principal dela deixar na metade, 16. O volume do microfone vai até o 16. Deixar aqui entre 10, tá bom. Ela tá numa altura mais ou menos igual. Ela chegar na parte da música que parece voz. Agora já está com a opção ativada. Pessoal, prioridade ela não tem. E essa opção de voz, ainda estou conseguindo escutar a voz. Tenho a impressão que diminui a prioridade grave e o subgrave. Ficou mais ênfase no agudo. Olha lá. Aqui eu tirei a opção de voz. Aqui é a opção de voz. Sinceramente, eu não vi muita diferença essa questão de voz. Eu ainda consegui perceber a voz de fundo na música e percebi mais uma perca no grave e subgrave. A voz em si eu não percebi. E também não percebi prioridade de microfone. Ela tem um bom volume final, a voz fica bem alta, o eco dela também faz um bom desempenho. Só que essa questão de voz eu não vi muito sentido nisso não. Mas e aí, o que você achou da qualidade sonora da caixa de som Bomber Paredão 2300 utilizando o microfone? Agora eu vou te contar tudo o que eu gostei e também o que eu não gostei na caixa de som Bomber Paredão 2300, que é o seguinte: o design dela me agrada bastante, principalmente porque usa as cores que eu acho que combinam mais, que é branco, preto e vermelho. Então isso me agrada bastante nela, esse acabamento que ela possui. Porém, tem acabamento Black Piano, tanto aqui quanto aqui em cima e também no painel, não me agrada porque arranha muito fácil. Continuando aqui no painel, o local para celular ou tablet é bom, porém, se eles fossem vazados aqui, ó, seria melhor, pois caberia tablets na posição horizontal maiores. Nisso, esse acabamento, que não arranha tão fácil, assim como esse aqui na lateral, mas esse que lembra aço escovado,
me agrada porque não arranha tão fácil, assim como, vou tampar aqui para você ver, o painel ser retroiluminado. Ter opção para avançar e retroceder pastas também é um ponto positivo, assim como ter botões independentes, tanto para o volume principal, volume de microfone, volume de instrumento e aqui também o eco do microfone. As equalizações pré-programadas, eu prefiro a bass, eu percebi mais grave e subgrave nela. A opção Out e a opção Flat, eu fui perceber mais diferença com ela ali até uns 70% do volume. Com ela 100% do volume, eu não percebi diferença da Out para Flat, não consegui perceber. A equalização manual é boa, porém eu senti falta de uma equalização manual para o médio. Dessa forma que está aqui, é bom ter para os dois, mas se tivesse uma aqui para médio, ficaria melhor. Tem entrada USB P2 e para cartão de memória, assim como as duas P10, é bacana. Porém, poderia ter uma tampinha aqui para não acumular tanta poeira. Ter controle remoto também é um ponto positivo. Aqui na frente, o visor fica numa posição que me agrada e mostra, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, as informações que eu preciso. Olha lá, USB, Bluetooth, cartão de memória, auxiliar. Tem a opção de FM, tá vendo? Porém ela não tem rádio FM. E aqui temos um ícone de bateria, mas ela também não tem bateria. Só que, pelo espaço dedicado, o visor poderia ser bem maior, né? Vamos ver se eu consigo te mostrar aqui pelo tamanho dele, olha lá. Ele começa aqui e vem até aqui mais ou menos, ó. Poderia ser um visor bem maior. Tanto aqui em cima, esses acabamentos dos parafusos, ó, quanto aqui na frente, poderia ter uma borrachinha para poder tampar esses acabamentos, para ficar um acabamento mais fluido, para ficar mais ainda bonita, combinando com as cores. Eu acho que seria um bom recurso para ela também. Ela tem parafuso aqui, aqui e aqui. Do lado de cá repete e aqui embaixo a mesma coisa. Ter 3 parafusos de cada lado também é bom para poder firmar mais aqui o acabamento frontal dela. Dificulta um pouco de tirar para poder fazer manutenção, porém firma mais, então é um ponto positivo. O logo Bomber lá dentro também me agrada, assim como o jogo de LEDs dela, que apesar de estar aqui, eu estar gravando de dia, eles são bem fortes, dá para você perceber eles bem nitidamente. A altura dela para o chão é bacana, ter 4 pezinhos também é interessante, assim como ter rodinhas de transporte. Porém, na caixa dela, deixa eu mostrar aqui, mostra que ela tem alça na lateral, e ela não tem alça na lateral. Dá uma olhada. Ela só tem alça de transporte aqui na parte de trás. E aí, essa unidade minha não veio com um plástico aqui na frente e já veio até com arranhado aqui, tá vendo? Acredito que seja só essa unidade minha que tenha vindo com esse problema. Nisso, temos aqui também, ó, na lateral, aqui, ó, aqui em cima e aqui embaixo. Ela teve esses machucados. Aqui na parte de trás temos apenas a conexão, que é removível e é um ponto positivo. Aqui temos algumas informações sobre ela, as funções que ela possui. Esse material não arranha tão fácil. Já a minha opinião sobre a qualidade sonora da caixa de som Bomber Paredão 2300 é a seguinte: a equalização Flat e a equalização Out, com 50% do volume, eu consigo ali perceber um pouco a diferenciação de uma para outra. Com 100% do volume, eu não consigo perceber a mudança de uma para outra. Por isso, a equalização Bass me agradou mais. Além do que, ela reflete mais grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Porém, aqui na equalização manual dela, com 100% do volume, se o grave estiver no máximo, ele vai distorcer. Então, na equalização manual dela, o grave eu preferi deixar ali no 6, porque aí com a música que eu estava testando, eu não percebi distorção. Já o agudo, ele tem muita presença, o agudo dela é muito forte. Talvez se tivesse uma equalização aqui para os médios, seria mais interessante. Porque eu vindo aqui e colocando -9 no agudo, eu ainda percebo mais presença do agudo, mesmo estando na equalização bass, que tende a reforçar o grave e o subgrave. Então, a equalização manual dela que mais me agradou foi o -6 no grave e -9 no agudo. Porém, ainda percebo muito agudo. Talvez se ela tivesse uma equalização aqui para o médio, eu iria lá diminuir o agudo, talvez um pouco do médio, e aí ela iria me agradar mais dessa forma.
E aí, pessoal, é interessante lembrar o seguinte: tudo o que eu falei aqui da Bomber Paredão 2300, seja ponto positivo, seja ponto negativo, e também a minha opinião sobre a qualidade sonora dela, é tudo no meu gosto. Pode ser que talvez o que eu gostei nela você não goste, e também pode ser que você goste. Então o que eu te aconselho é o seguinte: dê uma oportunidade para a Bomber Paredão 2300. Teste nela as músicas que você gosta. Talvez o que não me agradou nela vá te agradar. Aqui nessa playlist tem o teste de potência dela em área aberta, na íntegra, tem o teste de grave e também o de subgrave. Lá eu vou te contar também em qual posição ele irá assumir no ranking geral, que leva em consideração esses 3 testes. Vai lá conferir, porque ele é continuação desse vídeo, e para você conhecer ainda com mais detalhes a Bomber Paredão 2300.